do céu. Olá, olá, muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Esperando aqui o Marcelo Germano adentrar para a gente começar uma live incrível aí para a gente falar sobre encantamento de clientes, falar sobre como é possível a gente ter a nossa máquina de indicações. Bora encantar, Fernando, bora encantar. Vamos para cima. Essa live hoje vai ser incrível, um convidado excepcional aí, o Marcelo Germano já está chegando. Fica comigo aqui porque tenho certeza que hoje a gente vai ter uma noite muito agradável, com muita ideia, com muita estratégia para a gente surpreender os clientes, mas principalmente para a gente conseguir o velho e bom aqui. Olá, Boa noite. comandante! E aí, comandante, como que você tá? Tudo bom? Muito bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A gente tentou fazer a live no meu canal, mas o Robson não conseguiu entrar, né? E a gente mudou aqui, mudou pro perfil do Robson para falar sobre encantamento de cliente, né, Robson? É isso aí, é isso aí. Gratidão, E Marcelo, gratidão pelo convite. legal. A gente vem falando, Robson, eu venho fazendo várias lives, eu não sei se você está fazendo bastante live, como que Tô. você está fazendo suas lives, estou fazendo muitas lives, e a gente vem abordando de tudo, né? E agora chegou a hora de falar um pouquinho, né? Mais do que falar sobre o nosso negócio não existe se não tiver um cliente na ponta, né? O nosso negócio não existe se na ponta do lado de lá não tiver um cliente satisfeito. Eu gosto muito de falar de gestão, de processo, de indicador, de meta, de finanças, adoro, de liderança, de feedback, adoro falar dessas paradas todas, mas tudo isso não faz o menor sentido se do lado de lá não tiver um comprador que no final do atendimento, no final de tudo, o comprador não fala assim: uau, eu quero mais. Uau, como que eu faço para ter isso de novo? Cara, obrigado, parabéns, né? Então, lógico que para isso existem aí alguns fundamentos que precisam ser respeitados. Então, para quem é da audiência do Robson, já conhece o Robson. Para quem é da minha audiência, queria apresentar aqui o Robson. O Robson ele é da Encanto, né, da Encanto Telecom e da Bora Encantar. E ele trabalha com encantamento de clientes, né? Tem uma vida toda pautada em atendimento, né, da parte da telecomunicações e fornecendo soluções de telefonia e ao longo do tempo fornecendo soluções de telefonia. Ele entendeu a importância de encantar os clientes e ele começou a trabalhar com esse tipo de processo. O que é preciso para encantar o cliente? E eu tive a oportunidade de estar lá na empresa do Robson, passei um dia lá, fiz vários vídeos lá, gravei um monte de coisa, dei algumas aulas lá para a equipe dele, para o time dele, tudo, e recebi algumas aulas sobre encantamento. E aí, a gente conversando ontem, né? A gente falou, cara, vamos fazer uma live então, vamos falar sobre encantamento do cliente. Eu tenho uma frase, o Robson me lembrou dessa frase hoje, que eu falo o seguinte: o nível de satisfação do teu cliente, ele é diretamente proporcional com a qualidade do seu pior funcionário. Então, é assim, o nível de satisfação do seu cliente ele vai ser sempre nivelado pelo seu pior funcionário. Ele não vai ser nivelado pelo melhor funcionário, vai ser nivelado pelo teu pior funcionário. Então, é importante a gente entender os fundamentos. É importante que os funcionários estejam treinados. É importante que o funcionário tenha o cliente como centro de todas as atenções dele para que isso aconteça. Mas, melhor do que eu falar, Robson, fala um pouquinho para a gente aí. Quais são os fundamentos? Por que é importante o cliente estar encantado? Né? O que isso vai impactar para o cliente voltar e indicar? A gente fala do indicador chamado NPS, né? Net Promote Score. Fala um pouquinho de toda essa dinâmica aqui do encantamento, né? Da A magia do magia. atendimento do cliente. Isso. Com certeza, com certeza. Primeiramente que encantamento dá resultado, né? Eu acho que existe um grande mito aí, encantamento também é só para o coração, é só para gerar valor para o cliente, ele gera resultado, né? E existe uma maneira da gente classificar o nosso cliente, né? Se o nosso cliente hoje, ele é um cliente insatisfeito, um detrator, um cliente comum, né, que é um cliente neutro, ou se ele é um promotor, um cliente fã. E quando a gente consegue ter essa visão, tem um estudo, Marcelo, que mostra que um cliente insatisfeito, ele te traz, né, um prejuízo 20 vezes maior do que o seu lucro, porque ele faz uma propagação negativa da sua marca para 21 pessoas durante o ano.
Então imagina ele tá blindando novos clientes de adentrarem na sua empresa, né? Porque você está recebendo uma propagação negativa. E do É outro lado, verdade. Ele é muito emocional, né? Porque tudo é emocional, né? O cliente insatisfeito, ele fica irado, ele fica repetindo aquilo, né? Ele é igual um disco quebrado, né? Riscado, fica pulando e cantando a mesma música. O cliente satisfeito, ele fica cantando a mesma música. A semana inteira ele fica falando daquilo. A semana inteira ele fica falando daquilo lá para todos os amigos. Ele fica tão indignado que ele sai falando aquilo para todo mundo. E o cliente satisfeito, ele não sai falando para todo mundo assim, né? Eu me lembro que logo quando eu comecei a empreender, eu ouvia falar assim, ó, um cliente satisfeito, ele conta para no máximo 3 pessoas. Um cliente insatisfeito conta para 15. Não sei se os números é o mesmo, se esse mindset ainda é assim, né? Eu me lembro que uma vez eu fui num restaurante e a gente foi muito mal atendido, muito, mas muito, muito mal atendido. E eu tava com um amigo meu, e esse amigo meu, ele tem sangue italiano, né? Qualquer coisa ele fica nervoso, fala alto, não sei o quê. Chegou uma hora ele se irritou, porque era uma churrascaria e a comida não vinha, a comida não vinha, a comida não vinha. Ele catou o prato assim, bateu o prato na mesa, pá! Fez um barulho no restaurante, todo mundo parou para olhar, e aí ele começou a falar, vocês estão de sacanagem, toda vez que vem aqui a comida não chega. E ele começou a gritar, 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 gritar. E aí ficou aquela cena, né? E aí, quando eu comecei a fazer treinamento, eu falava, cara, eu já vi um cara bater o prato na mesa e falar alto porque foi mal atendido. Mas eu nunca vi ninguém subir na mesa e falar, pessoal, peraí, vamos bater palma aqui, porque eu recebi um atendimento excelente, excelente. Eu quero bater palma para esse atendimento e pede para todo mundo bater palma, né? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas ninguém gritar porque está sendo mal atendido, porque a comida não chega no prato, porque a carne, porque tem, sei lá, mosca na sopa, porque tem pelo de cabelo na comida, isso eu já vi. Né? Mas nunca vi ninguém levantar e falar, vamos bater uma palma aqui porque o atendimento está excelente. Né? Então, como que faz para o cliente olhar e falar, cara, excelente, meu, vai lá, para ele chegar para um amigo e falar, vai lá, quais são os fundamentos disso, né? De tanto ele voltar, você estava falando do NPS, né, Promote Score, que é a propensão que aquele cara tem de indicar a tua empresa para um amigo dele, né? Explica um pouco melhor e depois ele me fala quais os fundamentos, porque o cliente vira e fala assim, cara, vai lá que vale a pena. Quais são os não, fundamentos para o cara falar, ó, se esse aqui não resolver, ninguém resolve. ninguém resolve, Entendeu? né? Ninguém resolve. Isso que você trouxe é muito importante com relação à parte emocional, né, Marcelo? Foi feito um estudo onde a emoção da raiva ela que provoca esse boca a boca negativo que você trouxe nesse case do seu amigo, né? Então, o cliente insatisfeito é um cliente que tem aquela promessa do produto ou do serviço não entregue. Ou ele é tratado com indiferença, ou seja, você prometeu um leão e entregou um gatinho. Então, ter cliente satisfeito é péssimo, é péssimo. Só que o principal erro, eu acho que das empresas, é que existe o cliente comum. O cliente comum é o cliente que você entrega aquilo que você prometeu. E entregar aquilo que você prometeu é mais do que a sua obrigação, porque afinal ele pagou por isso. Por isso que ele não fala uau, né? Por isso que ele não te indica. Porque você entregou aquilo que prometeu, e isso é o principal vilão. Agora, para você ter um cliente fã, um cliente apaixonado pela sua marca, você tem que superar a expectativa dele. Você tem que fazer o over-delivering, né? Entregar acima da expectativa. É assim que você desperta o wow. E esse mesmo estudo comprovou que a emoção da surpresa positiva faz o seu cliente indicar mais e mais. Então, ele indica 10, quando ele é encantado, né? Ele indica 10 vezes ao ano a sua empresa. E é claro que você pode também despertar gatilhos para que esse cliente fã indique mais, mais e mais. Então, hoje eu vou, com certeza, aqui nessa live, ajudar a todo mundo que está aqui a entender como é possível criar uma máquina de indicações. O primeiro passo é você identificar... Me interessa, uma máquina de indicações me interessa. Eu faço muitas vendas lá na empresa por indicação, tá? A gente tem muitas vendas de indicação, o cliente vai, faz o EAG, ele liga para o amigo e fala, cara, você tem que fazer... Nem que eu pague para você, mas você precisa fazer. Eu tenho esse tipo de coisa, né? Mas eu faço isso de maneira empírica, né? Existe uma metodologia para que isso aconteça, né? Existe. Existe uma forma de você ativar mais o seu cliente fã, né? Porque, assim, a indicação, ela é um ato natural de todo ser humano. Todo ser humano indica na sua roda de conversa, fala bem ou fala mal de uma marca, né? Agora, o que acontece? A grande pergunta é, a sua empresa é indicável?
né? Quem está na live aqui tem que refletir sobre isso. O que é uma empresa indicável? Você já recebeu alguma indicação de algum cliente? Se sim, ótimo. Só que a sua indicação, ela não pode ser passiva. Então, o que é uma indicação passiva? É o seu cliente, quando, de alguma forma, algum amigo dele comentar sobre o produto ou serviço que você oferece, ele lembrar de você e fazer a indicação. Isso é uma indicação passiva. Então, o marketing de indicação é completamente possível, ou seja, quando você transforma o seu cliente num cliente fã, no momento certo, Marcelo, no momento certo, com o gatilho certo, você consegue gerar mais indicações do seu cliente fã. E aí você vai construindo essa máquina de indicações. Então, o que é possível ser feito, né? O seu cliente, quando você entrega o seu produto, ele tem essa expectativa de você entregar esse teco da caneta. Só que, se você entrega algo muito maior, você entrega 2 canetas, porque você já planejou isso, você gera essa emoção da surpresa nele. E aí, quando você gera a emoção da surpresa, porque você gerou valor para o seu cliente, fez algo que ele não esperava, o que ele vai fazer? Ele vai ligar para agradecer. Você vai despertar nele a gratidão. E aí, assim que você desperta a gratidão, diretamente você aciona o gatilho da reciprocidade. Porque você fez algo por ele que ele não esperava, então ele já está com o gatilho da reciprocidade ativo. E aí é o momento certo para você pedir indicação. Só que tem um jeito humanizado de você fazer isso, né? Ou seja, de você pedir essa indicação, porque o seu cliente liga para você e fala assim, cara, muito obrigado. Eu não esperava, você ajudou demais, você agregou muito valor para mim. E aí nessa hora você pode falar para o seu cliente o seguinte, cara, te ajudei, você transformei você, o seu produto, o serviço agregou para você sim. Fala assim, olha, a nossa missão é encantar. A gente está aqui para poder criar uma experiência incrível, transformadora para os nossos clientes. Agora pensa aí, qual amigo, qual familiar, qual colega seu também precisa passar pela mesma experiência transformadora para que ele também esteja a vida dele transformada assim como você teve. Então, quando você faz isso no momento certo, você desperta do seu cliente fã mais e mais indicações. E é isso que a gente ensina lá no método do encantamento. Que bacana, que bacana. Então, é assim, o cliente, a gente tem todo um custo, né? A gente chama de CAC, né? Custo de aquisição do cliente. Tem todo um processo, todo um custo, é um funil, é um monte de gente chegando para ter uma pessoa que compra na ponta, né? De cada 10 que entra no site, de cada 10 que recebe um criativo de um anúncio, você vai ter um tanto que entra lá e deixa o e-mail, ou se cadastra, ou segue no Instagram. E aí, desses que chegou, eu vou ter alguns tantos que de uma maneira ou de outra entram em contato, e desses que entraram em contato, eu vou ter de uma maneira um ou outro que vai comprar o meu produto ou o meu serviço, né? Então é um monte de gente entrando para pingar uma coisinha ali, né? Então, normalmente o funil ele vai fazendo assim e ele finaliza com uma venda, né? E aí o que você está me falando é que se tiver todo um bom processo, ao colocar o cara lá em cima, vim encantando ele antes mesmo de vender. Depois que eu vendi, eu encanto ele mais do que aquilo que eu vendi, esse funil inverte. Porque no momento certo eu ligo para ele e falo, cara, vamos presentear um amigo teu, vamos presentear alguém que você gosta de verdade, para ele ter essa mesma experiência, para ele ter essa mesma sensação, para ele ter essa mesma transformação, esse mesmo produto, e aí ele começa a indicar. Então, quando eu chego aqui na ponta do funil, ao invés do funil afunilar, como chama, o funil afunila, né? Você abre o funil de novo e o cliente começa a indicar e você começa a aumentar suas vendas. É isso que você está falando, né? É exatamente isso, Marcelo, exatamente isso. Você consegue... Opa, pode falar. Porque a pergunta que o cara fala é, cara, mas se eu entregar mais do que eu vendo, eu vou aumentar meus custos. Provavelmente é o que a pessoa está pensando, né? Eu vou aumentar meus custos, então vai ficar mais caro, eu vou diminuir meu lucro. Mas pelo que eu entendi agora que você falou, nem sei se na verdade eu preciso aumentar meu custo para entregar uma experiência melhor, você vai ter que me explicar isso porque eu não sei, mas independente de qualquer coisa, esse cliente em determinado momento eu vou fazer alguma ação que esse cliente, além de comprar de novo, ele vai indicar para os amigos, e quando ele indica, os amigos têm a propensão de comprar. Então, eu vou ter aquisição de novos clientes com custo menor. Foi isso que eu saquei? Foi isso que eu entendi? É isso aí, porque assim, tem um estudo que revela, né, que os amigos e parentes são os maiores influenciadores da compra. Então a gente sabe que uma venda indicada é uma venda com menor esforço, tem uma maior probabilidade de conversão. E nós não podemos negligenciar isso, né? Ou seja, nós temos várias estratégias de marketing que são importantíssimas, né? Desde embalde marketing orgânico, são fundamentais aí, né? No anúncio.
Só que se a indicação ela converte mais e ela desperta, né, ou seja, uma probabilidade maior de venda, então a gente tem que criar estratégia para isso, né? Só que qual que é o grande erro que se comete? A gente pede, né, indicação, Marcelo, para todos os nossos clientes. Esse é um grande erro. Entendi. Não Esse é um pode grande pedir. erro. É assim, o problema é pedir para todos ou pedir na hora errada? Onde está o grande problema? Qual está O o grande X da problema questão? O grande problema é pedir para todos, tá? Porque assim, você vai pedir indicação para um cliente que é insatisfeito seu, na verdade você vai aflorar a raiva dele, né? Porque ele vai falar o seguinte: como assim? Você vai me pedir indicação para mim? Eu tô aqui pé da vida com você, não fez isso, isso, isso. Então esse é um grande erro, né? E pedir também indicação para o cliente comum, também não, porque o cliente comum, na verdade, às vezes ele é movido por alguma campanha que é criado e ele indica o cliente errado, ele simplesmente é estimulado a indicar porque teve algum Algum desconto, alguma coisa, benefício, entendi. algum benefício, e ele Ele indica ganha o um cliente, cupom, ele ganha alguma coisa, ele indica, mas ele não indica o cliente ideal, né? É bom não entender. indica. Não indica o cliente ideal. Agora, quem indica o cliente ideal é o seu cliente fã. É o seu cliente que promove a sua empresa. É para ele que você tem que criar a sua máquina de indicações. É com ele que você tem que mostrar para ele, agregar mais valor, para ele indicar mais e mais para você. Entendeu? E o primeiro passo, é claro, é você medir quem são seus clientes insatisfeitos, quem são seus clientes comuns e quem são seus clientes fãs. E existe uma única pergunta, Marcelo, que a gente faz para o nosso cliente, que essa pergunta revela isso para nós, né? Que é em uma escala de 0 a 10, o quanto você recomendaria a nossa empresa para um amigo ou familiar. Quem responde 9 ou 10 é um cliente fã, quem responde 7 ou 8 é um cliente comum, e quem responde abaixo de 6 é um cliente insatisfeito. Então, ou seja, se você já mapeou isso, você já sabe que com o cliente fã você consegue desenvolver uma estratégia de indicação. Legal, legal. É assim, ó. Eu queria que quem estivesse assistindo aqui convidasse o amigo, o empresário, a pessoa que conhece, que você sabe que tem uma empresa para participar dessa live. Porque as pessoas vêm me perguntando direto no meu stories. Marcelo, o que que eu faço? Marcelo, o que que eu faço? Minha empresa está fechada, né? E nessas horas a gente tem que entender que, cara, você tem uma metralhadora na mão e você não está usando, né? Você não tem uma metralhadora e de repente você tá lutando com canivete. E essa metralhadora são os clientes que você tem, que podem não só comprar de você, mas indicar novos clientes. Mas para isso existe um processo que você tem que fazer e dentro da sua empresa você tem que entender. Isso daí começa quando, o Robson? Começa na jornada do cliente, porque aquilo que você falou para mim está na ponta, né? Mas para que aconteça, para esse cliente lá no final falar, uau, tem toda uma jornada, né? E essa jornada começa antes mesmo do cliente comprar da gente, né? Essa jornada começa quando em casa ele tem, ou em casa, ou no trabalho, ou na rua, ele tem alguma necessidade que ele fala, nossa, preciso de tal coisa. Conta um pouquinho dessa jornada do cliente, do começo até, desde quando ele precisa do negócio, até ele virar e falar, uau, que coisa louca, meu, nunca imaginei que ia ter um serviço tão bom, um produto tão bom, ou que, sabe, onde começa, como termina, qual que é o meio, o que que precisa, quais são os elementos. Olha, começa com certeza aí no momento quando o cliente começa a pensar no seu produto, né? Ele está pensando no seu produto, no seu serviço na casa dele, vai lá no Google para escrever a respeito da sua empresa, ali já começa a ser um possível cliente. É claro que nesse momento ele vai entrar nos seus canais de comunicação, seja o seu Instagram, seja o seu Facebook, o seu Google, o seu site, e ali você já tem que começar a pensar o que você pode gerar de valor para o seu cliente para entregar algo acima da expectativa dele. E às vezes a geração de valor é um conteúdo, às vezes é algo que você está ensinando o seu cliente sobre o seu produto, sobre o seu serviço naquele momento, né? E aí, quando ele estabelece esse primeiro contato com a sua equipe, né, de atendimento interessada sobre o seu produto, nesse momento, no atendimento, você já consegue levar um atendimento respeitoso, humano naquele momento ali, já para começar a surpreender o seu cliente. Então, o que eu sempre recomendo que faça, Marcelo, é a gente mapear todos esses pontos de contato. Desde a compra, desde o início da compra, até o Desde quando ele momento... pensou, né? Tipo, ele tá em casa, ele fala assim, nossa, preciso dar uma corridinha, mas meus tênis estão velhinhos. Preciso comprar um tênis. Pronto, ele pensou aquilo. Desde esse momento, precisa ser mapeado até o momento que ele comprou o tênis e fala, uau, que coisa louca, que atendimento, que fantástico. Como que é isso?
Exatamente assim. Desde esse momento você já começa a mapear todos os pontos, né? Tem ferramenta para isso, né? Então você vai dividindo isso em etapas, né? Então começa com a etapa da compra e você começa a medir todos esses pontos de contato. Depois vai a etapa da integração, né? Que a gente chama de onboard, né? Quando o seu cliente ele faz ali a negociação, compra com você e você tem que explicar o seu produto, você tem que explicar o seu serviço. E essa fase é fundamental para que o seu cliente comece a ter resultado com aquilo que ele comprou, né? Todo mundo compra um produto ou um serviço para ter um resultado. Então, nessa fase, é uma fase onde você alinha a expectativa com o seu cliente. Porque se o seu cliente quer comprar um produto que o seu produto quer um resultado, que o seu produto não entrega, Marcelo, é muito importante dizer para o cliente que aquilo que ele está procurando, você não entrega para ele e dá uma alternativa para ele. Então, esse é um grande erro, né, que acaba tendo bastante, que é a gente não alinhar a expectativa corretamente com o cliente, desde o início ali da compra. E depois você vai pegando no braço do seu cliente, né? Depois vem uma fase que eu chamo de adoção, né? Que você pega o seu cliente no braço para ele ter o resultado e ao mesmo tempo você vai ali gerando os encantamentos, surpreendendo ele durante toda essa jornada. Até que chega um momento, né, que esse cliente seu deseja mais produtos, mais serviços da sua empresa, que você leva ele para uma jornada de crescimento, que é o momento onde ele compra mais produtos da sua empresa. Então, ou seja, é uma ferramenta estratégica onde você tem que olhar para cada ponto desse, mapear passo a passo, e aí você vai brainstormar, né? Vai olhar e falar assim, tá, em cada etapa dessa, o que eu posso entregar de valor para o meu cliente que ele não está esperando e que, ao fazer isso, eu vou surpreender ele. Então, legal, e isso só funciona quando eu tenho um atendimento onde eu tenho contato gente com gente, ou dá para fazer isso em atendimentos onde eu não tenho contato gente com gente? Por que eu pergunto isso, tá? Por exemplo, eu compro muito livro, né? Eu leio bastante, eu compro muito livro. E por comprar muito livro, eu já comprei livro em todas as livrarias brasileiras, Saraiva, Cultura, Estante Virtual, tudo que você imaginar, eu já comprei livro nesses FENAC, quando existia FENAC, já comprei livro em todos esses marketplaces que tem, eu já comprei. Mas, cara, nada é igual à Amazon, né? Então você entra na Amazon, você clica, você vai para o aplicativo, você compra num clique, você põe 40 coisas no carrinho, se quiser comprar 30 e deixar os outros 19, os outros 10 no carrinho, você compra. Ele dá muita flexibilidade, né? E o que me surpreendeu uma vez que eu comprei na Amazon foi, eu fiz uma compra no sábado, fiz uma compra no sábado, cara. Sábado à tarde eu fiz uma compra, tipo agora, assim, né? E aí quando foi na segunda-feira, a mercadoria chegou em casa. E aí eu tinha feito uma compra na Saraiva, tinha feito durante a semana, ela chegou 15 dias depois. Aí quando as livrarias brasileiras entraram em concordata, né, que começaram a culpar a Amazon, eu falei, a Amazon não tem culpa nenhuma. Porque a grande verdade é que você não espera comprar um livro no domingo ou no sábado à noite e receber ele na segunda de manhã. Mas quando você compra ele na segunda, você espera receber ele até sexta. E aí o que acontecia é o seguinte, quando eu comprava das livrarias brasileiras, eu comprava na segunda e não recebia até sexta. E quando eu compro na Amazon, eu compro no domingo, na segunda tá em casa, né? Ou comprava um livro nos Estados Unidos, eu compro muito livro em inglês, né? Comprava um livro na Amazon americana, comprava no sábado, e aí dava 4 dias, 5 dias, o livro estava em casa, né? E aí, toda vez que alguém fala assim, Marcelo, me indica um livro, eu entro na Amazon, pego o link do livro da Amazon e mando o link já direto pro cara comprar, né? Então isso é um marketing de indicação. Eu nem sou afiliado, nem ganho comissão, né? Mas eu não tenho ali a interação de um ser humano, mas provavelmente tem um processo todo pensado para que isso acontecesse, né? Então, o encantamento, ele depende da interação humana, não depende da interação humana, pode ser usado das duas maneiras, como que é isso? Pode ser usado das duas maneiras. Eu acho que esse exemplo que você trouxe aí é o que eu chamo de tempo de resolução surpreendente, né? Então você cria uma expectativa no seu cliente sobre um tempo de entrega, sobre um prazo de entrega. Só que se você entrega mais rápido do que um combinado, você surpreende. Ou seja, é uma ação de entrega que você faz que você consegue encantar. Vou dar um exemplo de uma pizzaria, Marcelo. Uma pizzaria. A gente faz o pedido lá para entregar a pizza na nossa casa, né? E aí, digamos que a expectativa combinada de ser entregue era que a pizza chegasse agora às 8h30 da noite. Se essa pizza não foi entregue, ou seja, digamos que ela acaba sendo entregue 9 horas, 9h30, ou seja, com um atraso de meia hora, 1 hora, você não ficou frustrado? Não ficou decepcionado? Porque estava ali previsto entregar às 8h30. Você estava com seus amigos ali, esperando aquela pizza para saborear. Só que se você entrega
mais rápido do que o esperado, ou seja, se você entregou às 8 horas da noite, você já consegue gerar esse efeito surpreendente. E se nessa pizza tiver alguma coisa a mais, ou seja, um elemento a mais, por exemplo, às vezes a gente coloca um pequeno produto adicional ali, né? Ah, eu coloquei uma pequena amostra de uma pizza doce, coloquei uma pequena amostra de uma pizza de um outro sabor para o cliente degustar, você já está gerando esse efeito surpreendente nele, porque ele não esperava que você ia entregar essa outra mini pizza para ele saborar nessa noite, né? E tem alunos meus, assim, que inclusive tem alunos nossos aqui, que o que eles fazem, né? A gente estimula muito a mensagem personalizada. Então, essa mesma pizzaria escreve, já na própria pizza ali, na embalagem, escreve uma mensagem especial para aquela pessoa. E aí escreve uma frase inspiracional. Isso é processo, porque já deixa tudo escrito, e aí no dia, ou seja, na noite, ela só escreve em vermelho o nome da pessoa. Já personaliza para a pessoa. Ou seja, fazendo um ato simples como esse, você consegue surpreender e encantar. Entendi, entendi. Tem algumas coisas também que já aconteceu comigo, Robson, por exemplo. Tem um hotel que eu sempre faço meus eventos lá em São Paulo, o Mercury, da Vila Olímpia. Você conhece, já foi lá algumas vezes, né? Já jantamos lá, já fizemos treinamentos lá. E às vezes eu chego no meu quarto, eu falo bom dia, comandante, boa noite, comandante, boa tarde, comandante. Todo dia de manhã, agora nesse isolamento aqui, eu não estou treinando muito não, né? E aí todo dia eu treino de manhã e ponho sai do sofá, né? Às vezes eu chego lá no hotel, aí tem lá, bom dia, comandante, não sei o que, hashtag sai do sofá. Outro dia eu entrei no hotel, já tinha na lousa ali na frente, hashtag sai do sofá, seja bem-vindo, comandante. Então, Olha pô, só. quando você olha um negócio desse, você fala, caramba, meu, né? Eles estão cuidando de mim Não, você de acabou uma de maneira indicar o hotel. diferenciada. Eu acabei de indicar o hotel, né? Mercury da Vila Olímpia. Legal, legal, legal. É exatamente isso. Olha, quando você tem um cliente fã, Marcelo, você consegue ativar alguns gatilhos, porque além dele indicar, ele faz uma outra coisa que é fundamental para todo negócio, né, que é depoimento, né? Muitas vezes a gente entra num site e aí tem lá falando bem da marca, né? E todo mundo vai fazer propaganda de uma marca, Marcelo, para falar bem, né, da sua própria marca. Agora, quando um cliente fala, ou seja, isso gera muito mais verdade nas pessoas, integridade, né? Um depoimento em vídeo, por exemplo, diz realmente que aquela empresa entregou aquele produto ou aquele Cara, serviço, né? isso é tão importante, que é o seguinte, e isso para diversas coisas, né? Às vezes você vai ler um livro, né? Você vai ler um livro, você entra na Amazon e você vê o review, as pessoas anotam que as pessoas dão. Você entra no celular para baixar um aplicativo, alguém indica, vamos supor, outro dia eu estava procurando um aplicativo lá era edição de vídeo. Aí você entra, você põe lá edição de vídeo, aí ele aparece, sugere vários aplicativos. Aí você começa a olhar nos reviews, nas estrelas que os clientes dão. Se tiver alguém comentando ali, ah, sacanagem, não presta, você já fica assim, né? Mas se tiver assim, ó, muito bom, entrega o que promete, muito bom, o melhor que existe. Nunca vi um negócio gratuito ser tão bom igual esse. Aí você fala, é esse que eu quero, né? Porque você vê pelos reviews. Quando você vai alugar um hotel, você entra ali no Booking, é Trivago? Não, é Trivago, né? Trivago, Trivago. No Trivago, é Trivago mesmo, né? Trip Viagem, Trivago. Trivago. Cara, você vai reservar aquele hotel de acordo com as notas que as pessoas deram. Esse é o depoimento, é o review. Por outro lado, se você entra num site e tem uma reclamação no Reclame Aqui, você já não compra. Exatamente. Se tem uma reclamação no Reclame Aqui, opa, tem uma reclamação, você já fica com um pé atrás, né? Então, a importância de a gente ter esse cliente encantado para gerar negócio, para aumentar os lucros, né? E para defender a marca. Eu conheço várias pessoas do e-commerce, ele falou, cara, saiu um negocinho no Reclame Aqui, as vendas caem 30%. Né? E muitas vezes eu já deixei de alugar hotel, porque quando eu vou e vejo a nota do Booking ou do Trivago, quando eu olho a nota ali, eu falo, ah, cara, nesse aqui eu não vou ficar não, né? Então, o mundo tecnológico, o review, né? A gente fala, para quem não está presente para isso, eu imagino que muitas pessoas estão presentes, mas não fazem nada. Só está presente, eu sempre falo que inteligência é diferente de sabedoria, né? Só está presente para falar, cara, eu sei que review vende, né? Só está presente não muda nada. O que você precisa é de review. Tem muita gente que entra no site lá e escreve assim, olha o que os clientes estão fazendo. Escreve um monte de frase lá, que é tudo mentira. Ninguém falou aquilo, aquele cliente não existe. Cara, isso não funciona.
tá? Isso não funciona. Por isso que no nosso a gente sempre pede vídeo, né? É vídeo, o cara falando, o depoimento do cara. Lógico que a gente usa textos também, textos que alguém escreve, algum e-mail que escreve. Assim, ó, de tempos em tempos, às vezes quase que todo dia, eu recebo depoimento no meu direct. Aí eu vou lá, dou um print no depoimento que o cara me mandou no direct, subo no meu Instagram e aí eu salvo como resultados ali no Instagram. Toda essa massa de pessoas que são gratas e falam é um review daquilo que você faz. Então, você tem que surpreender esse cliente para ele poder fazer isso. Você tem que surpreender esse cliente, porque, por exemplo, o maior medo que as pessoas têm é falar em público, né? Hoje, eu falar em público é fazer isso que a gente está fazendo aqui. A gente está falando no Instagram. Para mim, isso é normal, eu faço isso todo dia. Para você, talvez seja normal, mas muitas pessoas tremem de medo de fazer Sim. isso. Muitas pessoas tremem de medo de você colocar uma câmera nela e falar, cara, faz um depoimento. Robson, o que eu tenho de depoimento de pessoas que, mesmo tremendo de medo, falam, cara, assim, ó, eu não gosto de falar na câmera, eu não gosto, odeio, mas eu fui lá e falei para você, cara, porque foi fantástico. O que eu vivi aqui foi fantástico. Então, eu tenho isso, né? A gente tem toda a jornada do cliente, a gente pensa nesse tipo de coisa. Mas eu queria que você falasse para quem está chegando agora, falar, cara, como que você faz para o cliente fazer isso? Né? Qual que é o começo, o processo, a ferramenta, o indicador? Como que você treina o teu colaborador para o teu colaborador ficar ligado nisso, ficar presente para isso, entender que isso é importante, né? É lógico, eu também utilizo um pouquinho de uma tecnologia que eu chamo óleo de peroba, né? Tecnologia que eu chamo óleo de peroba, né? Então, depois de fazer um treinamento, eu passo óleo de peroba na cara e na cara de pau eu falo, cara, se você sentir no teu coração, mas só se você sentir no teu coração. Se você achar que valeu a pena, vou pedir para você fazer um depoimento lá na câmera. Eu peço mesmo, né? Mas eu falo assim, cara, mas só se tiver no teu coração, senão não faça. Né? E eu peço isso, e a gente tem muito, mas tem muito depoimento do cliente. E isso ajuda, né? Na hora de vender, na hora de fazer uma. Isso daí ajuda pra caramba, né? Como que seria um processo? O que você recomenda para quem está assistindo? Olha, para conseguir depoimentos, né, dos clientes, primeiramente é você mapear, né, como eu trouxe ali, mapear quem são seus clientes fãs, né? E tem algo que você fez, Marcelo, que eu vou trazer de exemplo aqui, que inclusive eu ensino no curso, que é você desenvolver estratégias para ter indicação. E uma estratégia é você gamificar o seu cliente fã. Você gamificar. Então, quando ele é um cliente fã, mesmo ele tendo uma vergonha como você trouxe, por que ele fez isso? Por que ele fez o vídeo? Porque você entregou acima da expectativa. Se você tivesse entregue exatamente aquilo que ele pagou na cabeça dele, né, ele ia, não vou fazer não, Marcelo está pedindo, mas não vou fazer não. Né? Agora, quando você entrega acima da expectativa, você tem um cliente fã, e ele faz. E o gamificar é o seguinte, é você criar campanhas que faz esse cliente fã fazer um depoimento. E uma vez aconteceu isso no IAG. Eu também sou cliente do IAG, estou vindo aqui falar, né? Ou seja, IAG é sensacional, né? Mudou a história da Encanto, ou seja, esse movimento de empresas, né, sem caos e ao mesmo tempo de ensinar a se tornar uma empresa autogerenciável é incrível. Você gera um baita resultado, você entrega acima da expectativa, né? E aí teve uma vez, eu como cliente fã seu, né? A sua equipe fez contato pedindo para realizar depoimentos. Né? Só que vocês gamificaram isso. Né? Vocês colocaram que os 3 primeiros iam ganhar um conteúdo adicional. Ou seja, olha só, não é desconto, um conteúdo adicional. Ou seja, você vai agregar mais valor ainda à vida do seu cliente. Mais valor à vida do seu cliente. E aí eu falei, nossa senhora, eu vou ter que gravar esse depoimento. Primeiramente, já era grato pelo IAG. O pedido chegou, vou gravar. Nem pensei 2 vezes. Segundo, os caras estão gamificando isso. Cara, eu tenho que ficar nesses 3 primeiros. Ou seja, eu como cliente fã, eu quero que o meu depoimento seja entre os melhores. E aí eu caprichei, né? Fiz aquele depoimento, porque eu sou cliente fã do IAG. Conclusão, fiquei em segundo lugar, fui um dos premiados. Então, quando você coloca o seu cliente fã também de uma forma gamificada, você consegue gerar indicações. Provavelmente o meu depoimento, o depoimento de várias outras pessoas, serviram para o IAG conquistar mais clientes, né? E ao mesmo tempo, né, não só os que eu indico, mas também clientes que têm acesso a vocês. Essa é uma estratégia de você conseguir mais indicações, gamificar. Legal, legal, legal. E qual que é o papel dos colaboradores nisso tudo? O que é preciso fazer para os colaboradores ter isso como meta, como objetivo, como foco no dia a dia?
para que o cliente realmente... Porque se o teu cliente é atendido pelo teu colaborador, né? Teu colaborador tem que estar preparado, né? Ele tem que entender essa metodologia, ele tem que entender o que espera do cliente. Como funciona isso? Tem que, tem que preparar muito a equipe de atendimento, sabe? A equipe... A Disney, né, Marcelo? A Disney, ela fez ela entendeu um dado muito importante, né? Ou seja, que custa 7 vezes mais caro você manter o cliente atual do que investir num novo, né? A Disney entendeu isso. E aí ela fez uma pesquisa onde 70% dos clientes da Disney retornam ao parque. 70% dos clientes da Disney retornam ao parque. Imagine 70% dos seus clientes voltando a fazer compra com você. E aí ela foi entender isso mais profundamente. Ela falou, pô, por que eles estão voltando? E aí ela soltou uma pesquisa com esses clientes que retornavam ao parque, qual era o principal motivo? E adivinha só o principal motivo? O atendimento dos colaboradores. Não era magia, não era um novo brinquedo, aquele espetáculo, era o atendimento dos colaboradores. Então, o atendimento ele é responsável muito, mas muito mesmo, para fazer com que o seu cliente volte. Só que, infelizmente, né, a gente acaba negligenciando, né, o treinamento. A gente pratica o que eu chamo de treinamento da esperança. Né? A gente chega no colaborador e fala para ele o seguinte, ó, esses são os benefícios do nosso produto, do nosso serviço, é assim que funciona, esse é o nosso preço, vai lá e atende o cliente. Todo mundo acha que todo mundo já nasceu sabendo atender. E não é assim, né? Tem técnicas para você aprender a se conectar, né? Eu falo muito, Marcelo, que a meta do atendente, né, do encantador, é transformar a emoção do cliente. Ou seja, se o seu cliente ele chega ali apático, triste, com raiva, você tem que transformar essa emoção em técnicas, né, para deixar o seu cliente alegre, encantado. E essa é a missão. Em cada atendimento você conseguir transformar a emoção dele. Tem muita técnica que é possível aplicar para isso. Cara, tem você falando aqui, eu lembrei, aqui em Florianópolis tem um Box 32, tá? Um dia que você vir para cá, vamos lá no Box 32. Tá? O Box 32, ele é ali no mercado público. E é super famoso, né? Todo mundo que vem aqui vai lá e bate foto e não sei o quê. O Beto lá, que é o dono do Box 32, ele tem foto com o Pelé, com o Papa, com meio mundo, o Ronaldinho, todo mundo vai lá e ele tira foto, e todo mundo vai lá no Box 32. Virou até que um ponto turístico, né? E uma vez eu fui assistir uma palestra dele e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ele falou, cara, eu talvez seja o cara que mais venda cerveja por metro quadrado no Brasil, porque o Box 32, hoje ele é um espaço maior depois que reformaram o mercado público, mas antes da reforma ele tinha, sei lá, 10 metros quadrados, né? E o cara vende cerveja, vende. Não só cerveja e outras coisas, né? E aí ele falava um negócio que ele falava o seguinte, ele falava, cara, quem não sabe sorrir não pode sentar atrás de um balcão. Com certeza. Ele falou, quem não sabe sorrir, não, você vai contratar alguém para trabalhar no teu balcão, a primeira coisa que você tem que olhar é se a pessoa sabe sorrir. Quem não sabe sorrir não pode sentar atrás do balcão. Tem uma mulher, uma japonesinha, ela é dona ou é presidente da Blue Tree, dos hotéis, né? Blue Tree, se eu não me engano. Né? E aí tem uma história no mundo corporativo famoso que fala que um dia ela entrou no hotel, aí ela pegou, passou no hotel, olhou, foi lá, pegou uma caneta, pegou um papel, né? E aí chegou discretamente atrás da recepcionista do hotel e entregou o papel para a recepcionista do hotel. E aí quando a recepcionista abriu o papel, estava escrito assim, sorria no papel. Porque ela estava com uma cara muito séria atrás do balcão e não estava sorrindo atrás do balcão, né? Então, tudo isso faz parte de um encantamento de um cliente, né? Você está atento, você está presente. Às vezes eu entro numa loja, o Robson, às vezes eu entro numa loja, aí você dá vontade de pedir desculpa por ter ido lá na loja comprar, sabe? Tipo, sim, a pessoa tá fofocando, falando mal de outro funcionário, a pessoa tá contando o que aconteceu no final de semana, a pessoa tá no Facebook lá, no Instagram, dando risada, olhando. Aí quando você chega lá, olha pra tua cara, tipo assim, né? Cara, o que você veio fazer aqui, né? Tá vendo que eu tô conversando aqui, falando mal da minha amiga de trabalho, né? Tá vendo que eu tô aqui no Facebook me divertindo? Você vai ter que parar o que eu tô fazendo para te atender? Às vezes eu sinto essa impressão quando eu vou nos lugares. Aí dá vontade de virar pra pessoa e falar assim, cara, desculpa, tá? Meu, me perdoa, eu saí de casa para vir aqui gastar o meu dinheiro, né? Me perdoa, eu não devia ter feito isso, né? Não sei se você já teve essa sensação, né? Muito, muito. O que você falou aí é exatamente, né? Tem um estudo que revela, Marcelo, que o principal motivo para você perder cliente
não é falência da empresa, não é o cliente deixar de existir. O principal motivo é a indiferença no atendimento. E o que você acabou de revelar é isso, a indiferença no atendimento. Ou seja, você ter papo de bastidor no palco, né? Porque quando você está atendendo o seu cliente, ali é o palco com o seu cliente. E aí você está conversando sobre a novela, sobre o futebol, ou então reclamando da maquininha do cartão de crédito que não funciona, ou brigando com o seu chefe na frente do cliente. Não pode de hipótese alguma, né? E aí você trouxe a importância do sorriso, né? Que o sorriso contagia. E tem uma outra coisa, além do sorriso, com certeza é chamar o cliente pelo nome. Você acabou de dar um exemplo do shopping. Analisa aí quantas vezes a gente, como consumidor, a gente é chamado pelo nome, ou seja, o atendente logo no início procura entender o seu nome e aí vai personalizando durante toda a experiência de atendimento, citando o seu nome. Quando você faz isso, né, você já personaliza, um ato muito simples que você personaliza o seu atendimento. Então, dentro de um atendimento encantador, eu combino no método do encantamento. O sorriso, chamar o cliente pelo nome, a entonação, Marcelo, é fundamental. Ou seja, se eu falo: olá, bom dia, Marcelo, tudo bom com você? Bem, eu estou demonstrando apatia. Olá, Marcelo, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Encanto. É completamente diferente. Então, ou seja, a entonação é fundamental. Reparar a expressão facial e a expressão corporal do nosso cliente para a gente perceber a emoção dele. E é claro, né? É o 73855, né? É... Lembra do 73855? Não, então, não. Você não lembra o 73855? Nas imersões do EAG, todas as imersões eu falo isso, né? E quando a gente está falando de comunicação, a comunicação é 73855. Sim, 7% é o que você fala. 7% é o que você fala. Então, é igual você falou. Olá, Marcelo, tudo bom com você? Como que tá teu dia? 7% é o que você falou, na comunicação como um todo. 38% é a entonação da voz. Então você fala assim: olá, Marcelo, tudo bom com você? Como está teu dia? Isso é 7%. A entonação da voz é 38%. Então, 7, que é o que você falou, com mais 38% da entonação de voz, vai dar 45%. Olá, Marcelo, tudo bom com você? Como que está seu dia? Né? Então, já mudou. Né? E 55%, por incrível que pareça, 55% é todo o conjunto da tua expressão corporal. Tá? Então, para você ter uma expressão corporal totalmente de acordo com aquilo que você está fazendo, você tem que estar presente de corpo, mente e alma. E aí isso se traduz na expressão corporal. Então olá, Marcelo, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? 7%. Olá, Marcelo, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? 45%. Agora, igual você fez, né? Olá, Marcelo, e aí, como você tá, meu? Tudo bom com você? Seja muito bem-vindo, por favor, entre. Sinta-se em casa, a casa é tua. Aí você tem a expressão corporal, a entonação de voz, é o que você falou, e toda a expressão corporal. Aí você tem uma comunicação 100% efetiva. Né? Então, eu sempre falo, todas as imersões do EAG, eu falo 73855. 7% é o que é falado, 38% é a tonalidade de voz que você usa para falar, 55% é a expressão corporal. Né? Se eu perguntar para você, e aí, Robson, tudo bem? Aí se você falar assim, tudo maravilhoso. Você comunicou que está tudo maravilhoso? Entendeu? Agora eu vou falar assim, e aí, Robson, tudo bem? Aí você fala, cara, tá maravilhoso. Nem te conto o que tá acontecendo, né? Tô num momento único da minha vida. Aí é outra coisa, entendeu? Então, essa conexão entre o que você fala, a tonalidade de voz. Não tô falando pra você falar alto. Tonalidade de voz não é gritar, não é falar alto. É você, né, ter uma tonalidade diferente mesmo. E a expressão corporal, ela combina. Então, num atendimento, o teu colaborador, a comunicação dele tem que ser 73855. O pior é que é o seguinte, para as coisas boas, às vezes você não tem o 73855. Mas quando ele tá lá e você chega e ele olha para tua cara com aquela cara de... Cara, você tá me atrapalhando aqui, porque às vezes eu entro, o cara olha para mim, isso eu percebo na hora. É 100% eficaz, entendeu? O jeito que ele me olha, o jeito que ele vira, o jeito que ele levanta, pronto, ele usou 100% da comunicação para falar, sai daqui, foge, né? Foge. E a gente vê isso acontecendo direto, né? Com certeza. E uma coisa também importante aí, somado a tudo isso, Marcelo, é a gente perceber o perfil do nosso cliente, né? E tem técnicas para isso. Se o cliente ele é um extrovertido ou se ele é um introvertido.
O extrovertido, o cara tá mais ele tá mais aberto, você já pode conversar mais com ele. O introvertido, normalmente, ele quer ficar mais na dele, então você tem que ir ganhando a confiança durante o atendimento de uma forma muito sutil, devagar. E uma outra coisa também é o atendente, ele precisa ser o condutor do atendimento, né? E para isso, você tem que saber fazer perguntas, né? Ou seja, são as perguntas que vão guiar o seu cliente, porque quem vai dar a resposta do produto ou serviço sempre é o cliente. A solução sempre está no cliente. Então, saber fazer perguntas também é fundamental no atendimento. Que legal, que bacana. Então tem bastante coisa, né, para poder surpreender o cliente, né? Desde de um simples sorriso, que não é tão simples assim, né? Desde um sorriso honesto, verdadeiro, que vem do coração, que vem do fundo da alma, a atenção, a fazer perguntas, a mapear a jornada do cliente, a criar um processo de indicação. Tudo isso faz com que a pessoa compre de novo e que, além de comprar de novo, indique novos clientes. E ele indicando novos clientes, eu inverto a boca do funil e vou ter mais lucro no final do dia, né? E assim, né, quando o cliente pensa na tua solução, ele lembra de você e ele vai sempre em você. Eu poderia dar vários exemplos de empresas que me encantam e eu que estou sempre voltando, né? Poderia dar vários exemplos. Você faz consultoria, você faz treinamento. Como que funciona o teu trabalho em relação a esses clientes, né? Que tipo de resultado seus clientes esperam? Como que é isso daí? Conta pra gente, Robson. Opa! Inclusive, Marcelo, a gente está com turma aberta agora. Estamos nas últimas horas aí de fechar a turma Portal do Encantamento, onde a gente Ah, que legal. ensina o método do encantamento, né? São 5 passos para você encantar o seu cliente, entender a expectativa dele, perceber a emoção dele, transformar essa emoção surpreendendo, persistir surpreendendo para que ele entenda que a sua missão é encantar, e aí sim você atrai mais clientes, né, por meio da indicação. Então a gente ensina lá bastante estratégia de você ter a sua própria máquina de indicações no nosso curso online. Então a gente está com turma aberta. Quem tiver interesse, né, em conhecer um pouco mais sobre esse curso de encantamento e o resultado que o meu aluno tem é mais indicações. É uma empresa feliz, onde o colaborador também se sente encantado. Porque quando você recebe elogio do nosso cliente, o cliente falando bem da nossa marca, você deixa o clima muito mais feliz, porque todo mundo sente orgulho de pertencer àquela empresa. Então, o resultado que o meu aluno tem é uma empresa feliz, um cliente encantado e mais indicações para você vender mais. E a partir disso, você consegue alavancar os seus resultados, né? Então, o método do encantamento, a turma está aberta nesse momento, é no boraencantar.com.br/portal, boraencantar.com.br/portal. Lá tem todas as informações do curso do encantamento para que você possa desenvolver uma experiência memorável a partir de agora para ter mais clientes fãs e, como consequência, mais indicações. Se for no link da tua bio lá, tem o link para eles terem mais informações sobre isso, sobre um método passo a passo para ter um cliente feliz na ponta, para poder aumentar o lucro, principalmente nesses momentos de coronavírus, onde a gente precisa entender, né, quem que é o novo consumidor, como eu vou atender ele diferente, porque por mais que o comportamento humano mude, né, as emoções humanas continuam a mesma, né? Com certeza. Em termos de encantamento, as emoções continuam a mesma. E a gente lida com as emoções dele na hora de encantar ele. É isso mesmo ou não? Totalmente. Eu acredito muito que o consumidor está mudando, né? Cada vez mais ele vai entender se aquela marca é uma marca com propósito, é uma marca que agrega valor à vida do consumidor, se é uma marca com reputação. Então, quando você faz algo genuíno para o seu cliente, né? O seu cliente percebe isso e ele faz essa propagação. E o consumidor vai ficar cada vez mais atento para entender quais são as marcas que encantam e as marcas que não encantam, né? E eu tenho falado muito que nós estamos na era do encantamento, né? Porque pesquisadores, né, falaram que lá por volta de 1950, Marcelo, a gente vivenciou a era dos produtos. Em 2009, a gente adentrou na era dos serviços. E 2015, a gente adentrou na era da experiência. E que a próxima era seria, daqui 5 anos, a era da transformação. Só que eu tenho defendido muito a tese, já tem uns 2 anos, falando que, na verdade, nós estamos na era do encantamento. Porque a gente aproveita a era do momento, que é a era da experiência, e também a gente já antecipa a era do futuro, que é a era da transformação. Porque o encantamento é uma mistura de experiência com transformação no nosso cliente. Que legal, que bacana. Que bacana. E eu estava conversando com o Robson, né? Então, para você que estiver aqui na live, tiver mais interesse em saber disso, eu passei um dia na empresa do Robson, foi muito bacana. Foi muito bacana. Passei um dia,
E a gente gravou esse dia que a gente passou lá, fiz uma consultoria com ele lá, dei uma aula para os funcionários dele, né? Falei sobre várias coisas, falei sobre churn, o que fazer para não diminuir o churn, como que faz para o cliente continuar comprando a gente, como que você faz, teoricamente, para você prender o cliente, para amarrar o cliente, né? Porque o cliente não faz, como criar barreira de saída para o cliente, né? A gente falou de várias coisas legais e aí a gente vai estar disponibilizando esse material, né? Que a gente fez, é um material de treinamento, inclusive tem um vídeo meu no YouTube de um trechinho desse dia que eu falei lá, como fazer para o cliente perceber valor e não perceber preço, para ele perceber que o valor que ele paga é maior, o valor que ele recebe é maior do que o preço que ele paga. A gente falou sobre isso, a gente falou sobre várias coisas, a gente vai liberar esse material também para quem quiser ter acesso a esse conteúdo, não é isso? É isso aí, Marcelo. A gente vai estar liberando como bônus aí para quem adentrar no portal do encantamento, né, se tornar um aluno aqui do Bora Encantar. E foi um dia incrível onde você gravou uma aula com muita profundidade, onde você ensinou ali 5 estratégias para estar fidelizando o cliente. 5 estratégias para fidelização de cliente. E quem quiser ter acesso a essa aula, com certeza lá o nosso aluno vai receber como bônus. Como eu sei que tem muito aluno meu aqui já nessa live, então você está garantido para você também esse bônus, é um bônus surpresa, eles não sabiam disso, então eles vão ter acesso. A gente combinou hoje, né? Segunda-feira eu vou liberar. Combinamos hoje. Top, 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 top. E aí, vamos lá, para a gente finalizar um resumo, né? O que é preciso para lá na ponta você ter um cliente que fala, uau, me dá esse resumo aí. Uau! O resumo? O que é preciso? Resumo. Eu vou fazer um resumo, o resumo do resumo numa única fórmula, né? Encanto é igual a empatia mais surpresa. Empatia mais surpresa. É você entender o cliente, né? Se colocar no sapato do cliente, se conectar com esse cliente e surpreender ele. Mas para isso tem que estar preparado, né? Ou sem preparo a gente consegue fazer isso. Não consegue, né? Eu acho que o principal é você qualificar, treinar, mudar a mentalidade, principalmente a mentalidade, ou seja, entender a importância de servir o cliente. Eu tenho falado muito isso, porque muitas vezes a equipe é bloqueada, né? A equipe de atendimento, ela acaba não querendo saber muita informação. Por que isso acontece? Porque ele não entende a importância de servir, amar e encantar o cliente. E aí, nosso treinamento, a gente, primeiramente, Marcelo, o primeiro passo é desbloquear a mente e o coração do atendente para entender a importância de servir o cliente. Aí sim você depois entra com as técnicas para ensinar a ter empatia e depois ter criatividade para surpreender e gerar valor para o cliente. Aí você encanta. E aí eu tenho uma frase que eu acho que resume muito bem assim, que é: o cliente fã de hoje é o cliente comum que foi encantado ontem. O fã de hoje é o comum que foi encantado ontem. É muito poderoso isso. E é importante entender esse negócio do funcionário na ponta, porque o funcionário é o soldado no campo de batalha, né? Então, se você pensar nisso, né, o teu funcionário ali na ponta atendendo o cliente, ele é o teu soldado no campo de batalha para você vencer a guerra. E se você tiver um funcionário nesse campo de batalha que é um bundão, medroso, cagão, que não tá nem aí, que faz descaso com os clientes, que a preocupação dele não, o coração dele não está conectado com a tua empresa, que o coração dele não está conectado com servir e atender bem o cliente, a mágica não acontece e aí a sua empresa anda de lado. E aí no final do dia, quando você olha para os seus números não vão estar legal. Então, encantar o cliente por si só traz muito benefício. Quando você olha no final do mês, você olha para os seus números financeiros, o feedback diz que seu cliente está sendo bem atendido ou não, ele vai se reverter no faturamento, no lucro e no caixa da sua empresa de uma maneira ou de outra. É isso mesmo ou não? É isso aí, com certeza. E tem que medir, viu, Marcelo? E tem que medir, inclusive, os nossos alunos recebem, né, toda uma assessoria com planilhas ali, para conseguir identificar, primeiramente, qual é a quantidade de indicações que você tem recebido por mês. Depois, o que eu chamo de indicação per capita, né? Quantas indicações o seu cliente tem indicado por mês? Ou seja, qual o seu cliente que mais indica? Né, seu top 10 clientes que mais indicam, esse cliente vale muito, né? Então, quando você utiliza isso, eu vou até mostrar aqui, Marcelo, ó, isso aqui é o que a gente entrega para os nossos alunos, tá vendo?
É um indicador para ele saber, ó, quem é o meu top 10 clientes que mais indicam, né? A minha média de indicações por mês, tem que medir isso, né? Quantas indicações eu tenho recebido? Então, a partir daí, isso se torna um indicador importante na sua empresa. E aí você vai entendendo se você está aumentando essa quantidade mês a mês. Que legal. As pessoas sempre me perguntam, Marcelo, qual indicador eu tenho que olhar na minha empresa? Tá aí, ó. Olha um indicador de como que eles estão te indicando, né? Indicador de indicação, né? É Indicador isso aí. de indicação, né? Então, é importante mesmo, tá? Cara, obrigado, né? Assim, adorei fazer essa live aqui, a gente trazer à tona de quem tá vendo, principalmente com esse negócio do coronavírus aí, coronacrise, tá? Um monte de nome que as pessoas estão dando, né? Mas é importante, é importante a pessoa ter isso como agenda, né? Cara, preciso encantar meu cliente, tem que estar na agenda, né? Tem que estar na agenda. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Acho que a gente deve ter uns 3 minutos, né? É bem pouquinho, é. Faltando um minutinho. Então vou terminar aqui, então. Vou terminar não, a live é tua, né? Porque deu errado no meu canal. O Tommy aqui falou, cara, depois que você vê 15 mentorias do Marcelo no YouTube, metade ou menos, 10 apenas, você já bate o martelo para ir para a imersão do EAG. Ah, legal, obrigado, Tony. Obrigado, Tony, é um seguidor nosso. Top. A Tati falou assim, ó. Gamificar é você entregar um conteúdo adicional por serviço ou produto para que aquele cliente que fizer o melhor depoimento. Não, gamificar, na verdade, é você envolver... Game vem de jogo, né? De gamificar é você envolver o teu cliente como se ele estivesse num jogo, onde no final do jogo, se ele ganha o jogo, ele tem um benefício. Em um minuto é difícil explicar a gamificação, né? Mas é mais ou menos isso. Legal, gente, ó. Um funcionário motivado tem um rendimento 5 vezes maior e ele te traz muito mais lucro, né? Com certeza. Um cliente bem atendido, ele vai aumentar teu lucro. Ele indica, ele volta e aí os seus resultados com certeza serão melhores. Então, se você precisa de mais uma arma para combater a crise, essa arma é surpreenda seu cliente. Faça o melhor atendimento possível para o seu cliente, para que ele saia de lá com atendimento falando uau, para que ele vire para o amigo dele e fala, cara, você precisa ir lá. Tá nas suas mãos, cara, tá no seu alcance. Procura o Robson, no link da bio do Robson, vai direcionar você lá. Bora encantar, né? Bora encantar. Eu tenho certeza que é um investimento que retorna, dependendo com um único bom atendimento que você fizer, já pagou o investimento, tem a minha recomendação. Boa noite, comandante, uma feliz Páscoa para todo mundo aí. Tá chegando amanhã o dia da Páscoa. Feliz Páscoa para todos vocês. Um grande abraço, obrigado, Robson, obrigado pelo convite. Tamo junto. Eu que agradeço, comandante. Obrigado mesmo. Últimas horas aí para a gente conseguir fechar a turma do Portal do Encantamento, então quem tiver interessado. E eu queria eu gosto sempre de encerrar as minhas lives, Marcelo, com uma frase, né, para a gente empoderar as pessoas, para elas refletirem, se inspirarem, né? E a frase que eu separei para hoje aqui, para a gente encerrar, muito obrigado mesmo por essa live, um atendimento ou uma ligação pode fazer a diferença na vida de outro humano. Muito obrigado, bora encantar, Obrigado. muito boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Não esquece da foto, pessoal. Dá o print aí, posta lá, me marca e marca o Bora Encantar. Deixa eu fazer uma foto aqui, ó. Pera aí. Vamos lá. Opa, tirei a foto aqui. Valeu, pessoal. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto. Um abraço. Boa noite, bora encantar.